Programa da Fé. De volta à palavra original. Irmãos e irmãs, que o nosso grande Deus abençoe a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Por que batizar em nome de Jesus? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Razões por que ser batizado, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito também na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Está escrito em Atos 1 e 2: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Agora, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, meus queridos ouvintes, notem que a figura dos apóstolos, elas estão frequentes na Bíblia, quando se trata da igreja. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a igreja verdadeira? Visto que temos milhares de denominações dizendo ser a igreja verdadeira. Bem, talvez você diria: se eu falar que é a igreja que eu congrego, o pastor vai dizer que é a dele. Na verdade, a história desta igreja, como ela foi fundada, como ela foi edificada, está no livro que você chama de Bíblia. Está no livro que você chama de Bíblia. A igreja verdadeira é a igreja de Pedro, é a igreja de João, é a igreja de Marcos, é a igreja de Mateus. A igreja verdadeira é a igreja de Lázaro, é a igreja de Marta, é a igreja de Maria Madalena, de Zaqueu, e assim vai. E a igreja fundada pelo Senhor Jesus, ela foi fundada no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Agora, como eu disse, não dá para separar a figura apostólica
da verdadeira igreja. Mesmo porque eles foram os portadores do evangelho original. Nós encontramos na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então a igreja, ela está fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Meus queridos ouvintes, irmãos e irmãs, vamos atentar um pouquinho, parar e pensar. Se a igreja está edificada neste fundamento dos apóstolos, não deveria ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que eles pregaram? É uma pergunta que eu estou fazendo. Não deveria ensinar, pregar, como os apóstolos ensinaram? Não deveria fazer como eles fizeram, concernente à doutrina da salvação? Em São Mateus 28, 20, está escrito: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, o evangelho original, que você pode dar credibilidade, é o evangelho que os apóstolos pregaram. São Paulo chega a dizer em Gálatas, capítulo 1, 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ouvintes, a coisa é tão séria, e as pessoas ainda não se dão por advertidos, principalmente os pregadores. Você sabe o que é dizer anátema? Maldito, mentira. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10 e 11, está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está exposto. Não pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se o fundamento é Jesus Cristo, o fundamento é a palavra, porque Ele é a palavra,
Está escrito em Apocalipse 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade é a palavra. João capítulo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. As pessoas, elas perderam a noção. Os pregadores perderam a noção. Porque a força de uma construção não está naquilo que vemos. Está naquilo que não vemos. E o que é o que não vemos? O que é que não vemos? O alicerce, o fundamento, a fundação. Portanto, a igreja foi edificada no alicerce, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se tirar este fundamento, a igreja entra em ruínas. Ela não permanece. Então, se você vai edificar nesse fundamento, então veja como vai edificar sobre este fundamento. Agora, como que os apóstolos fizeram? Vamos pegar item que estamos colocando em apreço, em evidência. Você lembra do seu batismo? Você lembra? Estou te perguntando. Você lembra do seu batismo? Quando o pregador disse: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e alguns até jogaram a aguinha na sua cabeça, e outras ainda afundaram na água, o que já está um pouquinho melhor, mas ainda não é o suficiente. Baseando-se em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, quando o batismo foi executado, por que Jesus pede? Ele pede, pregadores, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você tem que saber qual é o nome para fazer um batismo correto. E Pedro diz que esse nome é Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele foi batizar os primeiros convertidos, Atos 2, 37 e 38, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem, Pedro batizou todos os que estavam ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedro pregou para mais de 5.000 pessoas, sem caixa de som. A unção era tão grande e eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo, porque estavam cheios do Espírito Santo. Atos 2, 4, e aquela multidão de quase 3.000 almas se dirigiram a Pedro. Preste atenção. E aos demais apóstolos. Mateus estava lá. Mateus estava lá. Mateus escreveu lá no seu livro, Mateus 28, 19. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Mateus estava lá também, só que Mateus não corrigiu Pedro, porque Mateus recebeu o Espírito Santo. Quando os discípulos foram, tiveram seus entendimentos abertos, que está em Lucas 24, 45, Mateus também estava lá. E por que ele não disse nada? Porque ele entendeu. E Pedro disse perante eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eu te desafio, doutores nas Escrituras, bacharel, te desafio, me mostre na Bíblia, procure na tua Bíblia um batismo diferente do que este. Mostre-me na Bíblia que um pregador cita Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho muitos batismos na Bíblia para apresentar aos amados ouvintes, preciosos ouvintes, porque estou falando amados e preciosos ouvintes, porque em São João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, porque Jesus Cristo enviou os apóstolos dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas não adianta crer num batismo errado. Temos que crer no batismo certo, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quem escreveu foi São Paulo. Vocês sabem como São Paulo batizou? Batizou em nome do Senhor Jesus. Leia Atos 19, versículo 5 comigo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo bíblico, batismo verdadeiro, batismo apostólico, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus continue te abençoando, neste nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, estamos na unção. Você que está doente precisa de ser curado, você que precisa do seu batismo, levante suas mãos crendo e eu vou orar por todos logo após somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso grande e amado Deus, quando o Senhor enviou o seu Filho, o único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, o Senhor enviou ele para tirar, para ensinar que o nome do Senhor é Jesus Cristo. E os apóstolos chegaram a dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu sei que você não quer ser condenado. Eu sei que você quer ser salvo. Peça seu batismo, único e verdadeiro, porque a Bíblia diz em Efésios 4, 5, há um só Senhor, há uma só fé, não existe duas fés, e também um só batismo. Então peça seu batismo, seja curado, seja liberto de todo mal que te atrapalha,
neste nome que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, irmãs e ouvintes, temos o Tabernáculo da Fé em Guarapuava, na rua Pedro Michalovski, número 51, bairro Bom Sucesso. Nossos cultos é todos os domingos, às 18 horas. Você é nosso convidado especial. Peça seu batismo em nome do Senhor Jesus. Vou te batizar onde você estiver. O número do pastor Eliseu de Carvalho é o 999-313791. E em Cantagalo, temos o Tabernáculo da Fé na rua Augusto Thomas, ao número 57, ao lado da Refrigeração Oliveira, próximo ao Trevo da Áurea. E os nossos cultos em Cantagalo é todos os sábados, às 19 horas. E assim, ouvintes, chegamos ao final deste programa abençoado. Volte nos ouvir amanhã, neste mesmo horário, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Somente Você acabou de ouvir o Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Eliseu de Carvalho no número ou no WhatsApp DDD 42 999 31 37 91 ou nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé na rua Pedro Michalovski, número 51, bairro Bom Sucesso, na rua do Mercadão de Peças 2000, atrás do Banco Cicobi. Cultos todos os domingos às 18 horas. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, nesse mesmo horário, com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. somente crer. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.